Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É um privilégio poder adorar a Deus junto com todos os irmãos. Vamos para a palavra de Deus essa noite. Vamos abrir a primeira epístola do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo de número 4. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 4. Nós vamos ler a perícope, o trecho, a passagem que se encontra no versículo de número 12, 13 e 14. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Lê. Obrigado, Monjane. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, é glorificado. Pai bendito, graça te damos pela tua palavra. Neste momento nós humildemente oramos ao Senhor e pedimos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que possamos compreender o texto que acabamos de ler. Que o Senhor nos conduza docemente através da Sagrada Escritura e que possamos guardar os ensinamentos que estaremos aprendendo com o apóstolo Pedro nesta noite. Que guardemos esses ensinamentos no nosso coração e que possamos praticar a doutrina bíblica todos os dias. E que, acima de tudo, Senhor, a nossa mente e o nosso coração estejam cativos à tua palavra neste momento. Que o Senhor receba a glória para si. Que o teu nome seja exaltado. É o que nós humildemente te agradecemos e te oramos em nome do seu Filho bendito Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos fazendo a exposição da epístola do apóstolo Pedro, a carta do apóstolo Pedro. Essa carta é uma carta universal. Ela foi endereçada não a uma igreja específica, mas a todos os crentes que estavam dispersos, que estavam passando por um período de grande tribulação, perseguição, angústia e sofrimento. Nós, através dessa ministração, aprendemos várias doutrinas bíblicas básicas e que são basilares para a fé cristã. E o apóstolo Pedro escreveu esses versículos que nós acabamos de ler com muito cuidado, com muito zelo, um zelo pastoral, como nós vimos na ministração passada. Nós estamos meditando aqui nessa perícope, nessa passagem, em um tema geral que eu coloquei nesse capítulo 4. E o tema é como os salvos devem viver à luz da iminência do fim. E nós vimos
no ponto da ministração passada, que nós pregamos no último sermão, o ponto 1 da semana passada, que eu fiquei só no ponto 1, não consegui avançar para o ponto 2 e o ponto 3 da mensagem. O ponto que nós vimos na semana passada foi o sofrimento, ponto 1, o sofrimento como parte do plano de Deus. O sofrimento como parte do plano de Deus. Pedro, ele começa esse trecho, essa passagem, a partir do versículo 12, e ele começa dizendo, amados. Ele fala com muito carinho para esses crentes que estavam em perseguição, porque eles precisavam receber uma palavra pastoral, uma palavra de consolo, uma palavra de alento, mas também uma palavra de alerta. Ele fala como um pastor que conhece a dor das suas ovelhas. Os crentes estavam sendo perseguidos, rejeitados e oprimidos. E não estavam sofrendo essa perseguição, essa dor, essa angústia. Eles não estavam sofrendo porque tinham praticado mal. Não era isso. Mas eles estavam sendo perseguidos porque estavam seguindo a Cristo Jesus, pela sua fé em Cristo Jesus. Diante disso, Pedro os exorta a não estranharem a ardente prova, como se algo fora do plano de Deus estivesse acontecendo. Como se estivesse acontecendo essa perseguição, essa angústia, esse sofrimento fora da soberania de Deus. Pelo contrário, o sofrimento, mais doloroso que seja, é parte do projeto divino. E esse projeto divino tem um objetivo: purificar a fé e revelar a verdadeira identidade daqueles que se chamam filhos de Deus. Mas Pedro, ele não para por aí. Esse foi o que nós aprendemos no versículo 12 da semana passada. Ele não apenas explica o motivo do sofrimento, ele reinterpreta esse sofrimento que os crentes estavam passando à luz da palavra de Deus. Ele eleva a mente dos seus leitores a uma compreensão gloriosa. Ele transporta a mente desses leitores que estariam recebendo essa carta, e a nossa mente também, para um novo patamar. Para não olharmos somente para as adversidades, o sofrimento no nível humano, mas para olharmos para isso de forma com que a glória de Deus seja manifestada na vida desses crentes que estavam sofrendo naquela época e na nossa vida, nos sofrimentos que passamos no nosso dia a dia, e olharmos para isso e vermos a glória de Deus sendo manifestada em forma de consolo, sustento e força em meio às adversidades. Sofrer por Cristo não é apenas suportar provações, é participar da vida e do propósito de Cristo. A dor, que antes parecia sinal de abandono, um sinal na vista ou nos olhos, no olhar das pessoas, talvez aquela pessoa esteja em pecado, porque está sofrendo, porque está desempregado, porque está doente. A dor que parecia esse sinal de abandono, agora, com a ótica do apóstolo Pedro, com os óculos que o apóstolo Pedro coloca na mente desses crentes, é vista como um selo de comunhão com Deus, de comunhão com Cristo. É o que nós vamos aprender hoje. A perseguição que trazia vergonha, agora é motivo de honra. Esses crentes que, em outro momento, talvez ficariam envergonhados por serem perseguidos, agora não. Agora, esses crentes têm uma nova mentalidade. Agora, eles estão sofrendo não por si mesmos, não porque são pessoas ruins e que praticaram coisas ruins, dignas de serem perseguidos e presos. Não. Eles estão sendo perseguidos por adorar o Rei da Glória. E isso, então, a perseguição é motivo de honra e não de vergonha. O crente, ele não sofre sozinho. Ele sofre com Cristo. A cruz não é um símbolo de derrota. Não. Para o cristão, o símbolo é a identificação com o Salvador. É por isso que nós temos a cruz no símbolo da nossa igreja.
não como forma de idolatria, mas como uma identificação com o Salvador, que morreu por nós na cruz do Calvário. Se, no primeiro ponto que nós vimos na semana passada, Pedro nos ensinou que o sofrimento é parte do plano soberano de Deus, agora, nos versículos que nós vamos meditar, o versículo 13, o 12 foi da semana passada, o versículo 13 e 14, nós vamos perceber que o apóstolo Pedro ele quer nos ensinar que o sofrimento faz parte do plano de Deus e que o sofrimento nos mostra também parte da nossa comunhão com Cristo. Uma comunhão que começa na dor, carregando a nossa cruz, mas que termina na glória de Deus. Termina na comunhão absoluta com o nosso Senhor. Bom, o nosso ponto 2, que é a ministração de hoje, se inicia olhando para o versículo de número 13. Volte os seus olhos novamente para o versículo 13, para começarmos a meditar nesse versículo. Muito bem. Diz assim o versículo 13. Mas alegrai-vos. Interessante, né? Um sofrimento terrível. Perseguição. Deixaram tudo para trás. Perderam suas posses, casa e tudo. No meio do sofrimento, o apóstolo Pedro escreve, alegrai-vos. Parece contraditório, né? Vamos lá. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Muito bem. O nosso ponto 2, eu coloquei o seguinte tema: o sofrimento como comunhão com Cristo. O sofrimento como comunhão com Cristo. O apóstolo Pedro, ele eleva o sofrimento cristão a uma dimensão gloriosa. Porque como você pode se alegrar em meio ao sofrimento? Como? Ele está aqui elevando a nossa mente, levando a mente dos seus leitores a uma dimensão gloriosa, para que nós comecemos a perceber que todas as aflições que sofremos nessa vida estão debaixo do comando, do controle, do poderio do nosso Deus. Ele chama de participação nas aflições de Cristo. É a expressão que salta aos nossos olhos no versículo 13. Participação nas aflições de Cristo. Isso não significa que o nosso sofrimento tem poder expiatório. Eu vou explicar isso. Quando ele fala participação nas aflições de Cristo, isso não significa que ao sofrermos estamos fazendo expiação. E o que seria expiação? Para os irmãos que ainda não estão familiarizados com essa linguagem, expiação é o ato pelo qual o pecado é coberto. O pecado é apagado, é cancelado ou é pago por alguém. Isso é expiação. De modo que a justiça de Deus contra o pecador é satisfeita. E o pecador é reconciliado com Deus. Isso é a expiação. É interessante perceber que quando nós falamos sobre expiação, e aqui eu quero fazer uma pequena digressão, quando nós falamos de digressão, sairmos do tema central que nós estamos tratando aqui, para que eu possa explicar uma verdade bíblica que não está necessariamente nos versículos que nós estamos meditando aqui. Então, isso é uma digressão. Então, eu vou fazer uma pequena digressão, porque com esse versículo que nós acabamos de ler, a participação das aflições de Cristo, não necessariamente nesse versículo, mas surge uma doutrina que em algumas denominações é pregada. E eu gostaria de fazer aqui um pequeno ajuste na nossa mentalidade bíblica.
algumas pessoas, algumas denominações, ensinam que a pessoa, no final dos tempos, quando começar ali a grande tribulação, que elas serão salvas pelo próprio sangue. Alguns irmãos aqui que congregam aqui na nossa igreja, que vieram de denominações pentecostais, já ouviram muito sobre isso. Essa ideia eu vou explicar para vocês, nessa minha digressão. Essa ideia não é uma doutrina oficial dessas denominações pentecostais. Não é uma doutrina oficial, é uma doutrina extraoficial, que não é pregada nos livros, mas é pregada nas congregações. Então, não é oficial, mas é comum em grupos pentecostais, onde a interpretação popular acaba se espalhando e esse ensino errado começa a entrar no coração e na mente das pessoas. De que na grande tribulação o homem será salvo pelo próprio sangue, recusando a marca da besta. Esse é um erro teológico grave. E eu vou explicar por que é um erro teológico grave. Pois esse erro é esse entendimento de que a pessoa, quando estiver lá na grande tribulação e não aceitar a marca da besta, mas quer seguir a Jesus, então ela vai ter que ser salva pelo próprio sangue, ou seja, vai ter que morrer nas mãos do anticristo, decapitada, sofrendo martírio. Então esse é um erro de interpretação das Escrituras, pois ele fere o coração do Evangelho. Esse entendimento parte de uma má compreensão da escatologia. A escatologia é a doutrina das últimas coisas. E ela é alimentada por um sistema que separa a cruz da salvação e introduz duas formas distintas de salvação. A salvação pela graça em Cristo Jesus e a outra salvação na grande tribulação pelo martírio, pelo seu próprio sangue, não pelo sangue de Cristo. Isso é considerado como heresia. Isso é uma heresia. A Bíblia, ela é muito clara. Só há um meio de salvação, apenas um meio de salvação. E esse meio de salvação é através do sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Pedro, ele declara nessa mesma carta, no capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte: sabendo que não foi coisa corruptível que fostes resgatados, mas com o precioso sangue de Cristo. Então nós somos resgatados pelo sangue de Cristo. Não há outro sangue que tem poder de salvação. O sangue do cristão que vai perecer lá na grande tribulação não redime pecados. Não redime pecados. O mártir morre, o cristão que morre pela sua fé, ele não morre para pagar a sua salvação. Não é isso que a Bíblia ensina. Ele morre porque ele já foi salvo. Ele já foi salvo, ele tem convicção da sua fé em Jesus Cristo e ele não deixa essa convicção. A sua morte é consequência da sua fé e não causa dela. Trocar essa ordem é subverter o evangelho, é pregar um outro evangelho, é ir contra o que a Escritura diz. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, está escrito o seguinte, eu vou ler para a gente ganhar tempo. Você pode marcar a referência aí. Apocalipse 7, versículo 14, diz que os salvos na tribulação lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. É através do sangue do Cordeiro que os nossos pecados são purificados. Note, no sangue do Cordeiro, não no seu próprio sangue. Mesmo os mártires
cristãos da grande tribulação, desse período em que o anticristo estará reinando na terra e que haverá também perseguição, eles são salvos como qualquer outro crente ao longo da história. Todos os crentes são salvos de uma única forma: pela graça, mediante a fé, com base na obra de Cristo Jesus. É a única forma de ser salvo. Essa falsa ideia de que os crentes que estarão na grande tribulação vem de uma teologia sensacionalista e também de um dispensacionalismo falso. Um dispensacionalismo baseado nos escritos de Tim LaHaye, o criador da série Deixados para Trás, dos livros e da série Deixados para Trás. E que ensina que a salvação, existe uma salvação diferenciada para o período da grande tribulação. Então, nós somos salvos na mente deles, da visão desses, do Tim LaHaye, criador dos Deixados para Trás, do filme e dos livros. Na mente dele, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Mas aqueles que estiverem na grande tribulação vão ser salvos pelo seu próprio sangue, vão ter que morrer nas mãos do anticristo. E não é isso que a Escritura ensina de forma nenhuma. Isso transforma o Evangelho em um sistema mutável. É como se o Evangelho pudesse mudar. E Deus é um legislador inconstante. Como se Deus ele mudasse as suas regras, as suas leis. E não é isso que nós vemos na Escritura. O escritor aos Hebreus, ele afirma: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós encontramos em Hebreus 13, versículo 8. O evangelho que o apóstolo Paulo e os apóstolos pregaram é único. Não tem outro evangelho, não existe outro evangelho. Então, isso quer dizer que a doutrina da salvação não muda. Ela é a mesma. Ela não tem mudança nem sombra de variação. Ela é a mesma doutrina. Só há uma forma de ser salvo. É através do sacrifício do Filho de Deus, de Jesus Cristo. O trono da graça, ele permanece firme. O trono da graça não mudou de lugar. E ele permanece firme em tempos de angústia, em tempos de juízo, como numa grande tribulação, lá no futuro. Aqueles que viverem o tempo da grande tribulação, se crerem, serão salvos. Exatamente como nós somos salvos. Não por recusar a marca da besta, ou resistir ao anticristo. Eles não serão salvos por isso. Mas pela fé no Cordeiro de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, que venceu na cruz do Calvário. É assim que todos os crentes são salvos em toda a história, desde o início até o fim. Todos colocam sua esperança no Filho de Deus. Mas é interessante perceber a ideia de que alguém pode ser salvo pelo próprio sangue é não somente uma heresia, mas também é uma blasfêmia. Se você está em uma igreja ou aprendeu ensinos como esse, fuja disso. Isso é uma afronta contra o sangue precioso de Cristo. É um escárnio contra a cruz, onde ele sozinho conquistou a salvação eterna para todos nós. E quando nós olhamos para o versículo 13, aí eu saio da minha digressão e voltamos para o versículo 13, o apóstolo Pedro falando das participar das aflições de Cristo, ele não está dizendo que nós vamos sofrer para sermos salvos. Participar das aflições de Cristo não quer dizer isso, porque Cristo já sofreu no nosso lugar. Nós não precisamos sofrer para sermos salvos. Participar
das aflições de Cristo, voltando para o versículo 13, significa que os que verdadeiramente pertencem a Cristo compartilham da cruz antes de compartilhar a glória celeste. Primeiro nós sofremos aqui nesta terra como Cristo sofreu. A comunhão com Jesus não se expressa apenas nos cânticos que nós cantamos aqui, ou na alegria de estarmos na presença de Deus e em comunhão uns com os outros como crentes em Cristo Jesus. Mas também esta comunhão com Jesus, ela é compartilhada conosco através da dor, através do sofrimento. Cristo foi rejeitado. Isso significa que nós também seremos rejeitados. Ele foi caluniado. Aqui a expressão que o apóstolo Pedro utiliza no versículo 14, ele diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, caluniados, são malditos aos olhos dos outros. Ele foi caluniado, nós também seremos. Ele foi ferido, nós também seremos. E esse sofrimento é a prova da nossa união com Ele. O cristianismo, como eu falei na administração passada, não está isento de sofrimento. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 17, ele fala o seguinte: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É interessante essa expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui, escrevendo para os Romanos. Se é certo que com Ele padecemos. A comunhão com Cristo inclui sofrimento. Se você quer ser um cristão, se você quer viver a vida cristã genuína, você precisa estar preparado para sofrer. Você sofrerá. Comunhão com Cristo inclui sofrimento. O caminho da glória, ele passa primeiro pela cruz. Precisamos carregar a nossa cruz. E essa cruz, ela é individual. Cada um que está aqui tem uma cruz específica. Como assim? Em uma área específica da sua vida. Você tem uma cruz para carregar. E você precisa identificar essa cruz que você está carregando. Esse sofrimento que você está passando. Pode ser na escola, na faculdade, no casamento, em N áreas distintas da sua vida particular. Você precisa identificar essa cruz e saber que este sofrimento, que eu chamo aqui de cruz, este sofrimento não foi enviado pelo diabo. Esse sofrimento foi enviado na sua vida por Deus. Ele quem comanda, Ele é soberano sobre todas essas áreas. E esse sofrimento que chegou e bateu na sua porta, ele tem um aspecto pedagógico. Deus quer ensinar algo para você através do sofrimento. E você precisa despertar. Ao invés de ficar murmurando, ficar se lamentando e ficar alimentando cada vez mais o sofrimento com pensamentos ruins, você deve ter uma nova perspectiva. A perspectiva que o apóstolo Pedro ensina no versículo 13. Volte seus olhos. Ele está nos ensinando. Versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Não há coroa sem o madeiro. Não tem coroa de glória para aqueles que não carregam a sua cruz e seguem a Cristo Jesus. Como Cristo sofreu nesse mundo, os seus irmãos, os coparticipantes da sua glória, também são coparticipantes no sofrimento. Primeiro,
experimentam, provam o sofrimento nesta terra, para depois receberem a coroa de glória. Sofrer com Cristo significa estar unido a Ele. E também na glória. O apóstolo Paulo, no versículo que eu acabei de ler aqui, ele fala, para que também com ele sejamos glorificados. A glória futura é certa, é a nossa esperança, é a esperança de todo cristão. Mas ela vem depois da presente dor, do presente sofrimento que nós passamos aqui, das angústias. Cristo sofreu e foi exaltado. O mesmo padrão se aplica a nós, como filhos de Deus. Nós primeiro sofremos aqui nesta terra. Aprendemos na escolinha de Deus do sofrimento. Através do sofrimento nós aprendemos a depender mais de Deus, a termos mais comunhão com Deus, a buscarmos a Ele quando estamos passando momentos difíceis. Então, sofrendo assim, com Cristo, sabendo que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, isso faz com que nós amadureçamos. É o cristianismo amadurecido. Esse versículo, portanto, mostra a sequência da filiação cristã. Filiação, herança, sofrimento e glorificação. Essa é a sequência. Eu tenho algumas aplicações práticas aqui. Se você é um cristão, se você é crente, espere aflições. Espere. Esse mundo é um mundo mau. É um mundo de aflições. A aplicação aqui é: não fuja da cruz. Não fuja. Não fuja da cruz. Carregue a cruz ao lado de Cristo. Ele é o caminho que nos leva à glória. Sofrer com Cristo não é um sinal de abandono, fraqueza ou pecado. Não, não é isso. Mas de adoção. Aqueles que foram adotados por Deus na família de Deus vão passar por este processo. Faz parte do processo de santificação. Se você sofre por causa da sua fé, alegre-se. É o que o apóstolo Pedro está nos ensinando. Alegrai-vos. Isso prova que você é um verdadeiro herdeiro da glória. No meio das aflições, é claro que quando nós estamos com uma doença, o nosso corpo fica amortecido, fica frágil, fica fraco. Mas é importante que na sua mente você esteja com uma convicção. Nada pode afastar a alegria da salvação que Cristo Jesus concedeu a você. Nada. Nenhuma angústia dessa vida, nenhum homem que se levante aqui, nesta terra, pode tirar a alegria da salvação que Cristo nos concedeu. E isso deve ser uma convicção interna no seu coração, muito forte, vívida. Pedro não chama os crentes para suportar o sofrimento com tranquilidade e frieza, mas a alegrar-se. Por quê? Por que se alegrar? Porque sofrer por Cristo é um privilégio, não uma punição. Significa que fomos considerados dignos de ser identificados com Ele. Esses crentes que estavam aqui sendo perseguidos e que receberam a carta do apóstolo Pedro, eles estavam sendo perseguidos por crer em Jesus, por parecerem com Cristo. Estavam sendo perseguidos por amar aqueles que estavam perseguindo eles, por bem dizer os malfeitores, por perdoar quem não merecia perdão. Isso fazia com que aqueles homens, aquelas mulheres, parecessem com Cristo. E é por isso que eles também foram perseguidos diante de um mundo que odeia a Cristo.
Se você quer se parecer com Cristo, o mundo também vai odiar você. É por isso que o apóstolo conecta diretamente essa comunhão na aflição com a futura glória que está por vir. E ele fala no versículo, no finalzinho do versículo, versículo 13, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. O crente que sofre com Cristo hoje exultará com ele na sua volta, se alegrará com ele na volta de Cristo. A glória futura não será comum, será medida conforme a fidelidade na dor. Aqueles que escolheram o conforto acima da cruz hoje não poderão se regozijar da mesma forma no retorno glorioso de Cristo. Já os que, por amor a Cristo, perderam tudo, deixaram tudo, serão recebidos com honra, louvor e glórias imensuráveis, que não dá para se contar. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando aqui no versículo 13. Como eu falei, esses crentes perderam tudo, suas posses, suas casas, mas isso não foi em vão. Deus vai recompensá-los na glória. Uma alegria sem fim. O apóstolo Paulo fala um pouquinho também sobre isso no versículo 18 do capítulo 8 de Romanos. Porque para mim, Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Não dá para comparar a glória com o sofrimento que nós passamos aqui. Nós não podemos fazer isso. Porque não há comparação com a glória eterna de Deus que nós vamos desfrutar por causa do sacrifício de Cristo. E eu tenho também algumas aplicações ainda neste ponto. A primeira aplicação para meditarmos, e essa aplicação é voltada para o versículo 13. Rejeite a mentalidade de fugir da cruz. Rejeite a mentalidade de fugir da cruz. Muitos hoje querem um evangelho sem dor, sem perseguição, sem renúncia, um evangelho fácil, um evangelho palatável. Esse evangelho não existe, é uma mentira. Não existe esse evangelho. O evangelho fácil não existe. Cristo o chama para segui-lo na cruz. E negar a si mesmo é negar a vida que nós temos aqui e nos abraçarmos, nos agarrarmos com a vida sobrenatural acima do que nós vivemos aqui, agarrarmos com essa vida sobrenatural que Cristo nos dá através do seu sacrifício. Quem não sofre com ele, não será glorificado com ele. Aqueles que negam a Cristo para não sofrerem, também receberão retribuição em relação a isso. Então, se o caminho está difícil, se está difícil para você ser um cristão, continue, persista. Sua comunhão com Jesus está sendo selada no fogo das provações. Então, você deve se alegrar, porque Deus está aprovando você. Uma segunda aplicação é: ore para que o Espírito Santo fortaleça a sua comunhão com Cristo no sofrimento. Ore para que o Espírito Santo fortaleça a sua comunhão com Cristo no sofrimento. Não enfrente as tentações e tribulações com suas próprias forças. Peça a Deus graça para viver essas provações como Cristo viveu,
com humildade, com confiança e com esperança. Assim é a comunhão com Ele, e essa comunhão será profunda. E a glória futura será certa. O sofrimento não é um acidente. O sofrimento não é uma punição. Ela é a marca daqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo. Se você está sofrendo dores, aflições, perseguições, não desanime. Você está no caminho certo, lado a lado com Jesus. Então, compartilhe da cruz de Cristo com alegria. Essa comunhão no sofrimento é o selo inconfundível da sua filiação divina. Os filhos de Deus, aqueles que se dizem filhos de Deus, sofrem. Sofrem. Essa é uma verdade que você precisa aprender rápido. Se você é um novo convertido, precisa aprender rápido. E mais do que isso, o sofrimento é um caminho seguro para a glória eterna que nos espera. Negar essa realidade do sofrimento na vida cristã é negar a Cristo. Portanto, permaneça firme, pois ao sofrer com Cristo, você também será glorificado com Ele. Que essa certeza da glorificação esteja na sua alma e o mantenha fiel até o fim. Até o fim. Dá tempo da gente ir para o ponto 3? É curtinho. Dá tempo? Vamos para o ponto 3? É o versículo 14. Ponto 3 é bem interessante. Versículo 14. Volte seus olhos novamente para o texto bíblico. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, os perseguidores, ele é sim blasfemado. Mas quanto a vós, que estão no sofrimento, que estão firmes com Cristo, é glorificado. Ponto 3, eu coloquei o seguinte título. Ponto 3. O sofrimento como palco da glória de Deus. O sofrimento como palco da glória de Deus. Pedro nos lembra que sofrer por causa de Cristo não é motivo de vergonha, mas de honra, como nós já vimos. Quando enfrentamos o desprezo do mundo por causa da nossa fé, somos convidados a ver além da dor. É Deus quem está na cena, é Deus quem está no palco, usando o nosso sofrimento para manifestar a sua glória. O sofrimento, aprenda, o sofrimento na vida do crente é para manifestar a glória de Deus. Isso acontece porque na fraqueza e na dor, o poder e a graça de Deus se revelam com mais clareza. Quando você está passando momentos de angústia e busca a presença de Deus, parece que a nossa percepção, os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, parece que eles se abrem. E nós podemos perceber nos mínimos detalhes a mão de Deus na providência, no consolo, no cuidado para conosco. O mundo que está ao nosso redor espera que desanimemos. É por isso que ele nos ataca. Ele espera que desanimemos e que neguemos a fé. Mas quando permanecermos firmes, mesmo diante de ataques, enfermidades, sofrimentos, a sua cruz, o seu sofrimento particular, quando permanecemos firmes na nossa convicção no Salvador,
Deus é glorificado. Deus é glorificado através da nossa vida. Nosso sofrimento funciona como um altar, onde a fidelidade divina é proclamada. E é nesse contexto que o Evangelho se torna real para aqueles que nos observam, aqueles que estão ao nosso redor. Quando o crente está sofrendo, e os seus familiares, os seus amigos, começam a olhar como você está enfermo há tantos anos, mas continua com um semblante feliz, alegre. Como isso é possível? Isso é o palco. Esse é o altar onde Deus é glorificado. Quando as pessoas não conseguem compreender por que você está num leito, sofrendo, sentindo dores, angústias, e mesmo assim, quando as pessoas chegam no lado do seu leito, ainda escutam uma palavra de consolo da sua boca. É Deus sendo glorificado na enfermidade, na angústia. Perceba isso. Não viva um cristianismo sem percepção. Amadureça o seu cristianismo. Comece a perceber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E esse bem é um bem maior, é a glória de Deus. É Deus sendo glorificado na nossa dor. O crente que suporta a perseguição com paciência, que não cede à amargura, que não paga o mal com o mal, que continua confiando em Cristo, mesmo em meio à dor, às aflições, à angústia, mostra que a sua confiança está no Deus vivo, e não nas coisas que nós temos aqui na terra, porque são passageiras. Tudo aqui é passageiro. Essa confiança é um poderoso testemunho. Esse é o verdadeiro testemunho cristão. O testemunho cristão não é quando você compra uma casa nova e você dá, olha, Deus me abençoou. É um testemunho. É bom, não é ruim. Tem o seu mérito. Quando Deus concede um carro para você se locomover, é uma bênção. É um testemunho que Deus providenciou algo para que você pudesse se locomover. Mas os melhores testemunhos é quando nós não temos absolutamente nada, nem forças. E estamos praticamente desamparados. E mesmo assim, a nossa convicção em Cristo Jesus permanece firme. Permanece inabalável. Essa confiança é um testemunho que brilha, pois demonstra que a esperança cristã é superior a qualquer tribulação. A esperança cristã é superior a qualquer aflição, a qualquer dor, a qualquer coisa que possamos passar nessa vida tão curta que nós temos. É interessante, eu tenho um exemplo para a gente finalizar, de alguns irmãos já conhecem essa história, mas para quem ainda não ouviu, é algo que talvez faça você perceber como um verdadeiro cristão reage em meio ao sofrimento. Um advogado bem-sucedido nos Estados Unidos, em Chicago, chamado Spafford. Ele aceitou a Cristo em 1857. Foi o ano que ele aceitou a Cristo como o seu Salvador. E esse advogado, ele começou a aprender na escolinha de Jesus, a escolinha do sofrimento, muito cedo, na sua vida cristã. Em 1871, poucos anos depois dele nascer de novo, dele crer em Cristo e ser salvo, ele perdeu grande parte da sua fortuna em um incêndio que consumiu toda a sua casa. E pouco depois dele perder essa fortuna, Spafford perdeu o seu filhinho de 4 anos
faleceu. Em 1873, alguns anos depois, a sua esposa e 4 filhas estavam a bordo de um navio, o Ville do Haven, rumo à Europa. E quando estavam navegando em alto mar, o navio naufragou. E a sua esposa se salvou e mandou para ele um telegrama. Naquela época era telegrama. Eu já recebi um telegrama. Telegrama são poucas palavras que você pode escrever no telegrama. Não dá para fazer como um e-mail, ou um SMS, ou no WhatsApp. Poucas palavras. As palavras que a mulher do Spafford escreveu. Salva, porém só. As 4 filhas morreram no naufrágio. Dias depois, ele pegou um navio para encontrar com a esposa. E no local em que houve um naufrágio, ele começou a escrever os versos do hino do cantor cristão 398. O hino Sou Feliz. Sou feliz com Jesus. No lugar onde as filhas morreram. Expressando a sua confiança na paz de Deus. Mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio à angústia. É isso que nós aprendemos aqui com o apóstolo Pedro nessa noite. E com o exemplo que eu estou dando, um exemplo real. Que aconteceu, um testemunho vívido de um crente que perdeu dinheiro, perdeu as filhas, o filho, e que mesmo assim não perdeu sua esperança em Cristo Jesus. E ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, ao invés de dizer, por que Deus? Ele compôs um hino de adoração ao Senhor. Sou feliz com Jesus. Esse foi o primeiro hino que nós cantamos na nossa igreja. Sou feliz com Jesus. Porque eu já tinha aprendido o valor do sofrimento na vida cristã. O sofrimento, como nós aprendemos aqui no versículo 14, e no nosso ponto 3 desse sermão, é o palco da glória de Deus. É no sofrimento que Deus é glorificado. Como esse crente perdeu as filhas, e naquele momento que ele poderia sofrer, o momento de maior dor, o lugar onde ele viu as suas filhinhas sendo afogadas, ou soube onde elas foram afogadas ali, ele então glorifica a Deus. Através do sofrimento, Deus se revela poderoso, fiel e digno de louvor. O nosso testemunho, no meio da dor, no meio do sofrimento, atrai os outros para Cristo. Portanto, irmãos, não se assustem quando o sofrimento bater na sua porta. Não se assuste. Ele foi enviado por Deus para que seja o palco em que o nome dele será glorificado, não o seu. Você será diminuído e ele será exaltado se você for fiel até o fim. Encare o sofrimento como um instrumento divino. É a nossa conclusão. Para crescer na graça e refletir a imagem de Cristo e dar um testemunho do Deus vivo. Que a perspectiva bíblica sobre o sofrimento nos fortaleça e nos leve a perseverar em Cristo Jesus até o dia da glória. Quando toda a lágrima será enxugada, toda a dor deixará de existir, e a glória eterna de Deus será revelada. E nós poderemos, então, desfrutar da glória de Deus, sabendo que as aflições, a dor, o sofrimento,
as angústias, tudo isso ficou para trás. Então poderemos desfrutar plenamente da presença de Deus e da glória celeste com uma alegria sem fim. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Pai bendito, te damos graças, Senhor, pela tua palavra, por esses versículos em que meditamos nessa noite. Que esse ensinamento, Senhor, esteja enraizado no nosso coração. Que possamos aprender com as aflições que batem na nossa porta. Que possamos glorificar o teu nome ao invés de murmurar. Que possamos compor hinos de louvor em nosso coração quando estivermos passando momentos de luto, angústia ou sofrimento. Pois sabemos, Senhor, que tu controlas todas as coisas, que tu és soberano sobre todas as coisas, e que se alguma aflição, alguma adversidade veio sobre nós, é porque algo sublime, algum ensinamento glorioso sairá desta aflição, que o seu nome será glorificado nesta aflição. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de forma a glorificar o teu nome, não só nos momentos de alegria e bonança, mas também nos momentos de fraqueza, nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Que possamos ser felizes com o Senhor Jesus, independente da circunstância que estamos passando. Que o teu nome seja louvado, glorificado, mesmo em meio às tribulações. Que possamos diminuir cada vez mais e que o seu nome seja exaltado através das nossas vidas, mesmo em meio às aflições. É o que te agradecemos por esses ensinos, por este ensinamento, e te louvamos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.